Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria. Mais uma vez, eu me chamo Cláudio Alexandre, sou da Diocese de Petrópolis, da paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso. Atualmente, sirvo a nossa igreja por intermédio da Renovação Carismática Católica no seu ministério de pregação aqui da Diocese de Petrópolis. Sou do grupo de oração Caminhando com Jesus aqui da minha paróquia e venho essa noite para a gente dar continuidade ao nosso estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Eu já tomo por base, assim, imagino que você já teve acesso ao material. Se você não teve acesso ainda ao material de apoio, ele se encontra aí disponível para você poder baixar. É um material bem legal, vai te ajudar nesse caminhar, nesse estudo. Mais uma vez eu relembro, é importante que você leia o Ato dos Apóstolos para que você possa fazer o estudo. Então, o ideal é que inicialmente você faça uma leitura do livro, são 28 capítulos, e depois você volte fazendo uma leitura mais reflexiva, mas com um olhar de estudo, de captar ali a essência, as nuances, aquilo que ainda talvez esteja escondido a você nessa palavra. Para poder a gente começar efetivamente a mergulhar nesse livro, te convido a chamar a esse Deus ao nosso estudo. Por isso nós nos reunimos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e clamamos esse Espírito Santo para que venha abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento a tudo o que esse livro tem a complementar em nossa vida, a tudo de novo que esse Pentecostes, que é narrado também nesse livro, possa nos fazer crescer em nossa vida, em nossa intimidade com esse Espírito Santo. Por isso, vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo serás criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É interessante você prestar atenção nesse livro do Ato. Isso é uma notícia que é bem conhecida, né? bem difundida. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele não é bem uma continuação do terceiro evangelho, do Evangelho de São Lucas, mas ele é na antiguidade, os dois livros eram considerados como uma obra só. Eles eram considerados como um livro só. Então, esse livro, esse compêndio, por assim dizer, né, levando em consideração o Evangelho de São Lucas e o Atos dos Apóstolos, ambos são creditados à autoria de São Lucas. Isso não é um assunto assim muito a ser discutido teologicamente. A esmagadora maioria aceita pacificamente essa autoria de São Lucas nas duas obras. E essas duas obras juntas, hoje, elas poderiam receber o nome, facilmente a gente as chamaria de a história das origens cristãs. Das origens cristãs. Esse compêndio, né, essas duas obras juntas, elas narram o florescer da igreja. O Atos dos Apóstolos, ele se inicia com a ascensão de Jesus. Então, os 3 primeiros capítulos ali, a gente já vê, no primeiro capítulo, a ascensão, a gente vê no segundo capítulo, Pentecostes, e já no terceiro capítulo, o discurso de Pedro. Então, é interessante que a gente vê esse Espírito Santo deixado por Cristo após a sua ascensão, esse Espírito Santo revelado, plenificado, por assim dizer, em Pentecostes, e que já gera frutos logo no primeiro capítulo subsequente. Ou seja, aquela intrepidez de São Pedro naquele discurso tão famoso e tão importante para a conversão daquele povo. Esse livro, o autor, né, São Lucas, ele tem uma forte tendência helenística, ou seja, de cultura grega.
O próprio nome do livro, Atos dos Apóstolos, ele já segue uma tradição grega, né? Que era de relatar os atos daqueles heróis da época, né? Então existiam vários atos na cultura grega, assim, de relato em si. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele é centrado, assim também como o Evangelho de São Lucas, na ação do Espírito Santo. O Pentecostes, para o Atos dos Apóstolos, ele é a chave de leitura de todo o livro. Então é importante que você sempre tenha em mãos, porque já na ascensão de Cristo, no primeiro capítulo, o Espírito Santo já está ali presente. Então isso é interessante que você já preste atenção nesse pequeno toque. O livro do Atos também ele é interessante porque ele traz essa igreja para o tempo fundante, né, naquela época em que a igreja foi, e para o tempo presente, porque ele situa essa caminhada e ele situa essa igreja entre a ascensão de Cristo, ou seja, Jesus após a ressurreição, o seu retorno ao Pai, até a parousia, ou seja, até o dia em que Cristo, pela sua segunda vez, virá e resgatará a sua igreja. Ou seja, esse livro, o Ato dos Apóstolos, muito assim, saborosamente nos narra e nos coloca como essa igreja que está centrada entre a ascensão e entre a parousia. É muito interessante ler esse livro nessa expectativa, não como uma história contada lá atrás, não como algo que ficou estático no tempo, mas algo que ainda está se decorrendo, ou seja, a história da nossa igreja, a história que nós vivemos na nossa igreja hoje. Assim como o Atos e o Evangelho, como eu falei, eles são centrados na ascensão de Jesus Cristo, em Pentecostes e na ação própria desse Espírito Santo no caminhar da igreja. Eu espero que eu não vou me adentrar muito àquilo que já tem no material. O material de estudo ele já fala bem de contextualização. O material de estudo ele já te dá um embasamento bem legal para você fazer uma leitura já mais profunda dos Atos dos Apóstolos. Então a ideia é que durante esses vídeos de apoio à sua leitura, você coloque as suas dúvidas aí embaixo, nos comentários do vídeo, no chat. Eu vou acompanhar também os chats. Então, assim, coloca de qual grupo de oração você está assistindo. Convide os seus amigos a assistir também, porque eu digo para você, esses videozinhos que a gente está colocando, que a gente está disponibilizando pelos nossos canais, não é o mais importante. Com certeza absoluta, o mais importante é você ter contato com essa palavra. É você trazer essa palavra de Deus contida nos Atos dos Apóstolos para a sua vida durante essa preparação para o evento de Pentecostes em si. Então que essa sua leitura seja uma leitura que frutifique na sua vida, que traga vida nova, palavra de vida nova, palavra de esperança, como o próprio Cristo nos traz. Para que a gente possa orar juntos também, é lógico, nós que estamos nessa preparação para Pentecostes, estamos fazendo um estudo sobre o Atos dos Apóstolos, não tem como a gente orar. Então eu te convido a pegar a palavra em Atos 1, no seu versículo 4. Então, no decurso de uma refeição com eles, os apóstolos, né? Cristo ordenou-lhes, que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, ao qual, disse ele, ouvistes de minha boca. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Essa é a promessa de Jesus que eu trago para a nossa oração hoje. No decorrer de uma refeição, essa refeição se perpetua até hoje, pois até hoje nós nos reunimos no domingo, no dia do Senhor, no dia de Cristo,
nós nos reunimos em uma mesa na Santa Missa, para uma refeição. Quando ele fala no decorrer de uma refeição, essa refeição que nós fazemos hoje comungando do corpo e do sangue de Jesus Cristo, é a mesma refeição, a mesma comunhão que eles faziam nessa época. Comungando do próprio Cristo pela palavra, pelo seu próprio corpo, no partir do pão. Hoje também Cristo nos fala, não nos afastemos de Jerusalém. Jerusalém era o ponto central da fé. Jerusalém era o lugar de onde a fé partiria, segundo o autor do Atos dos Apóstolos. A nossa nova Jerusalém é a nossa igreja. A nossa nova Jerusalém é a igreja de Cristo, é o ponto central da nossa fé. É essa igreja que foi forjada no sangue desses apóstolos. Por isso o Senhor fala para você nessa noite, não vos afasteis de Jerusalém. Não vos afasteis da tua igreja. Permaneça fiel. Tempos conturbados são os de hoje, tempos conturbados ainda virão, mas não se afasteis da tua igreja. Permaneça firme comigo nessa igreja na qual você é membro e eu sou cabeça. Permaneça unido a essa igreja, porque eu farei cumprir a promessa do meu Pai. Dentre poucos dias, daqui a poucos dias, daqui a pouco tempo, vós sereis batizados com o Espírito Santo, eu e você. Por isso é necessário perseverança. Nesses tempos difíceis, não são tempos tão difíceis quanto aqueles que os apóstolos viviam, garanto para você, mas eles perseveraram. E esse livro e essa igreja se perpetuou até hoje, graças ao sangue desses apóstolos, graças à dificuldade que esses apóstolos viveram. E essa igreja se perpetuará porque Cristo é a sua cabeça e porque nós também permaneceremos fiéis. Nós também seremos esses apóstolos e esses discípulos que farão com que, guiados por Cristo, essa igreja se perpetue até quando Cristo resolva retornar, até no dia da parousia, até o dia em que nós veremos um raio cruzará o céu e Cristo novamente pela sua segunda vez retornará glorioso. Por isso, irmão, não se afaste da igreja, não se afaste da Santa Missa. Renuncie a toda palavra que tem sido dita de que a igreja não é segura, de que a sua participação na Santa Missa não é segura, de que a missa é um momento de aglomeração, de que a missa é um momento em que você poderá ser contaminado. Renuncie a todas essas palavras que foram sendo implementadas na sua cabeça, que foram sendo implementadas em minha cabeça, por isso eu renuncio. A Santa Missa em minha diocese, eu falo por ela, também por aquelas dioceses que eu tenho acompanhado, são os locais em que os sacerdotes estão com maior zelo. O zelo deles sobre o povo que Deus confiou a eles está redobrado. Por isso, confie no seu sacerdote, confie no seu pároco, confie no seu vigário, confie naquele que Deus deu autoridade e siga as orientações que ele lhe der, não as orientações que o mundo lhe der. Se o seu sacerdote, se o seu pároco resolveu dar um tempo nas celebrações presentes, seja obediente. Mas se ele está com a igreja aberta para que as celebrações sejam presenciais, eu lhe garanto, porque essa autoridade é de Cristo, ele terá o maior zelo possível com o povo que Deus confiou a ele. Por isso, confie nele. Senhor, nós não nos afastaremos da tua igreja. Senhor, nós não nos afastaremos de Jerusalém. E de Jerusalém e da tua igreja, Senhor, nós veremos o cumprimento da tua palavra, o cumprimento da promessa do Pai, que foi esse batismo no Espírito Santo. Por isso, nessa preparação para Pentecostes, Senhor, nós já clamamos esse batismo no Espírito Santo sobre cada um de nós. Sobre cada um de nós que tem vivido tanta dificuldade, tanta dúvida, tanto medo. Espírito Santo, tu que és o Espírito da verdade, venha sobre cada um de nós e revele toda a verdade do Pai.
para que nós não nos enganemos nas armadilhas e nas pedras que o inimigo tem colocado em nossos caminhos. Senhor, abre em nosso coração uma confiança maior em nossos sacerdotes, na tua voz que é falada e pregada por intermédio deles, Senhor. Senhor, que nós possamos abrir os nossos ouvidos a ouvir a palavra dos pastores que o Senhor nos deu, porque assim como tu naquela época deixaste os apóstolos, os discípulos, esses apóstolos, esses discípulos hoje são nossos bispos, são nossos sacerdotes. Que nós tenhamos ouvidos obedientes, Senhor, às orientações que emanam deles e não do mundo. Por isso o Espírito Santo vem, batiza-nos. Oria la mara la riereria mara la mara la riereria mara la mara canda la marieria mara la rieria mara la ma. Oria la mariereria mara la mariereria mara la riereria ma. O Senhor me dá uma imagem de uma janela aberta e profundamente iluminada. O Senhor me dá o discernimento que a sua intimidade com esse livro, a sua intimidade com o Espírito Santo, que reflorirá a partir da leitura desse livro, será como essa janela iluminada, esse caminho iluminado que o Senhor está colocando no seu caminho, que o Senhor está colocando na sua frente, na sua direção. O nosso caminhar é rumo à luz, nunca rumo às trevas ou à escuridão. Que o Espírito Santo de Deus possa te iluminar nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa te iluminar nesse momento em que você assiste esse vídeo e essa palavra possa penetrar no seu coração, trazendo tudo aquilo, todo o florir de Deus, toda a paz que Deus tem realizada e preparada para você. Estivemos e continuaremos até a vinda de Cristo, reunidos em nome de um Deus que é Pai, que é Filho e é Espírito Santo. Amém. Nos vemos na próxima semana, uma santa semana, e que Deus lhe abençoe.